Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Em Família. Estamos aqui reunidos nessa sexta-feira, 29 de dezembro. Como você sabe, hoje é dia da recapitulação da lição. A lição dessa semana, a lição 13, que é a última desse trimestre, trouxe o tema O Fim da Missão de Deus. E o nosso verso para memorizar se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versos 11 e 12, que nós lemos agora. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós já vamos nos aprofundar neste assunto, o último desse trimestre, mas antes nós vamos pedir a orientação de Deus em oração. Pai, o Senhor ora para nós? Bondoso Deus, nosso Pai amado e Deus bendito, que bom foi poder estudar a Tua palavra durante esse trimestre. E agora, na recapitulação, pedimos que o Santo e Bom Espírito continue ao nosso lado, nos guiando, nos conduzindo nesse estudo e nos dando o poder para vivê-lo. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Nós abrimos o estudo da lição 13 nesse sábado, falando sobre o livro do Apocalipse. O último estudo vai falar sobre esse livro e o contexto da missão. E a lição começou nos mostrando que o assunto principal do livro é o grande conflito. Como nós sabemos, esse conflito começou no céu, entre Deus e Satanás foi expulso de lá. E ele veio para a terra para tentar os filhos de Deus. E teve sucesso. Só que Jesus Cristo veio e morreu por nós, e Satanás foi derrotado. A lição vai dizer também que o livro vai tratar do retorno de Jesus a esta terra, onde ele vai destruir definitivamente Satanás e os ímpios e vai restabelecer o seu reino aqui nessa terra. E através dessa compreensão, desse panorama que foi montado, nós chegamos à tônica do nosso estudo, que é saber todas essas coisas, tomar conhecimento desses eventos, para que nós possamos decidir, tomar uma decisão consciente ao lado de Cristo ou contra ele. O verso para memorizar, como nós vimos, já trouxe essa ideia, quando o autor diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, essa ideia já está presente no verso para memorizar. A consciência desses eventos, saber de todas essas coisas, deve nos levar a tomar essa decisão ao lado de Cristo e também deve nos motivar a pregar esse evangelho, a dividir essas boas novas com as pessoas, para que elas também possam tomar uma decisão consciente. E a lição também nos informou que o livro de Apocalipse é um livro missionário. A lição trabalhou essa questão do Apocalipse como um livro missionário, baseado em um Deus missionário e que delega à sua igreja essa missão de pregar o evangelho a todas as pessoas, para que elas, assim como o Júnior falou, tenham a oportunidade de se decidir. A hora do juízo chegou e o mundo precisa saber disso para tomar uma decisão consciente. E no estudo deste domingo, nós podemos entender que o livro de Apocalipse é uma revelação de Deus para a humanidade. E nele está presente a missão de Deus. A missão de Deus é revelada ali também. A partir da leitura de Apocalipse 1, dos versículos 1 ao 7, nós podemos ter essa percepção. Esse texto foi trabalhado na pergunta número 1 e nós chegamos a essa compreensão de que Deus, a sua missão, está revelada ali no livro de Apocalipse também. Exatamente, Júnior. A lição ela deu continuidade baseada nesse texto da pergunta número 1 e vai dizer que ali nós podemos perceber a Trindade também envolvida na missão, né? João vai falar ali do Deus eterno, o Deus que é, que era
e que sempre será, ele também cita o Espírito Santo, que atua na igreja de Deus desde das primeiras igrejas até os dias de hoje. E ele lembra também de Jesus. Ele diz aqui a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Então nós podemos observar o empenho da Trindade ali no livro do Apocalipse pela salvação da humanidade. A lição também trabalhou a questão da resposta da humanidade a essa missão de Deus, esse convite. Quando a humanidade se volta para Deus e atende o chamado de Deus, ela passa a fazer parte da família de Deus. Ela passa a ser, como Pedro falou, sacerdócio real, nação santa, passa a ser rei e rainhas para Deus. Isso, além de ser uma posição honrosa para nós, também nos traz responsabilidade. Nós passamos a fazer parte da família de Deus e ter responsabilidade no cumprimento da missão de Deus de levar essa salvação a todas as pessoas. No estudo dessa segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de estudar que o livro do Apocalipse apresenta um grande conflito entre o bem e o mal. E esse grande conflito, ele torna-se dramático no capítulo 12, verso 12, quando é descrito que Satanás foi lançado para a terra para tentar as pessoas. E nós podemos ver isso na nossa realidade cotidiana, mas também podemos ver a esperança que Cristo nos traz através do plano da salvação. A lição continuou com a pergunta número 3, nos mostrando as 3 mensagens angélicas, que é exatamente o tema do estudo de hoje. E no texto nós podemos observar que a parte central dessas mensagens é o Evangelho eterno, a esperança da salvação em Cristo Jesus. E vai dizer ainda que o mundo precisa ser avisado do que está por vir e da esperança também. E há necessidade de se tomar uma decisão. Diante de todo esse cenário que nós já descrevemos aqui, é importante as pessoas se decidirem. E a lição vai seguir por esse caminho. Exatamente. E foi isso que trabalhou a pergunta número 4, em que traz a citação do texto de Lucas, capítulo 11, versículo 23, em que Jesus diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E ele trouxe essa questão para falar da necessidade, como o Alexandre trouxe aí no comentário dele, de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Como já foi discutido em outras lições aqui aprofundadas, nós temos esse chamado a decidir e a levar o evangelho para que as pessoas também possam se decidir. A lição vai trabalhar que essa mensagem, a mensagem dos 3 anjos, tem 2 fundamentos: o evangelho eterno e a adoração ao Criador. E assim, né, Júnior, nós fomos chamados a adorar o Criador. A hora do juízo chegou e essa adoração deve ser a Deus. Porque no grande conflito entre o bem e o mal, nós vimos que o inimigo de Deus quer a adoração da humanidade. E o Senhor nos advertiu a adorar o Criador através das mensagens angélicas, uma mensagem de esperança e de salvação. No estudo desta terça, nós tivemos a oportunidade de estudar sobre a crise final, que foi o tema do estudo desse dia. E a lição começou o nosso estudo falando da Grande Comissão, um assunto que nós já estudamos esse trimestre. E ela vai traçar um paralelo da Grande Comissão com as 3 mensagens angélicas que nós estamos estudando essa semana. E ela vai dizer que eles têm alguns pontos em comum, alguns aspectos semelhantes, né? Como nós sabemos, quando Jesus deu aos seus discípulos essa missão de levar o evangelho, a missão era global, era para alcançar todas as pessoas. Assim também as mensagens angélicas são para todos. E também a mensagem é a mesma, a mensagem do evangelho eterno. Nós vimos que essas 3 mensagens angélicas, ela contém a mensagem presente, a hora do juízo, a hora do acerto de conta de Deus com a humanidade. E a pergunta nos trouxe, a pergunta número 5,
trabalhou, por que que Deus deseja salvar todos? E nós vimos a referência que Deus é amor, ele não quer que ninguém pereça. O plano de Deus é de salvação a todas as pessoas. Se existe algo que é predestinado na Bíblia, é a predestinação da salvação para todos, mas todos precisam querer. Então, a missão é pregar esse evangelho eterno para que todos decidam por si mesmos se aceitam ou não esse plano de salvação. E a lição trabalhou exatamente esse ponto, né, pai? Nós vimos que Jesus morreu por todos, sem distinção de etnia, raça, cor, e que o que nos resta é decidir. A pergunta que precisa ser respondida é quantos aceitarão o sacrifício de Jesus? E como nós demonstramos que aceitamos o sacrifício de Jesus? Esse é outro ponto que a lição também trabalhou. Ela diz assim: quando ele voltar, quando Jesus voltar, haverá apenas dois grupos de pessoas: os que se submeteram aos desígnios, aos encantos de Satanás, de diversas maneiras, e os que se submeteram a Jesus. Aí ela dá a referência: os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. É assim que nós demonstramos a nossa aceitação do senhorio de Jesus Cristo, de nos submetermos a Ele e à sua autoridade. A lição finalizou nos mostrando que o nosso dever é levar esse conhecimento às outras pessoas. E vai dizer que Deus, na sua infinita sabedoria, misericórdia, tem a capacidade de julgar as pessoas de acordo com o que elas receberam. Então, diante desse cenário, as pessoas têm essa decisão a ser tomada e elas serão julgadas pelo conhecimento que elas tiveram. Que nós possamos ser esse canal de conhecimento, de esperança para essas pessoas e dar condições para que elas possam escolher, fazer a sua escolha ao lado de Jesus. A lição dessa quarta-feira começou com uma pergunta, e que é uma pergunta até inquietante: o que é êxito na missão? Seria o sucesso na construção de igreja, em batismo e etc. E nós fomos levados a compreender que, do nosso ponto de vista, êxito da missão é quando nós estamos inseridos na missão de Deus, tomamos a missão de Deus como nossa missão. E o êxito da missão, como resultado, é da parte de Deus. Ele sabe quem são as pessoas que tomaram as decisões e confirmará essas decisões para a honra e glória do seu nome. A lição também nos trouxe, através da pergunta número 6, algumas características dos discípulos de Cristo. E nós podemos identificá-las através de alguns textos. Por exemplo, a primeira característica nós vimos em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 12, que fala da pureza. Inclusive, lá no texto, Paulo compara os filhos de Deus a uma noiva virgem para um só esposo. Então, aqui a primeira característica dos discípulos de Cristo é que eles são puros. Uma outra característica que nós vimos também, Alexandre, nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 30, verso 21, que os seguidores de Cristo ouvem a voz do Espírito, são guiados pelo Espírito Santo. Uma terceira característica do discípulo, do seguidor de Jesus, é que ele anda na verdade, ele não se desvia do caminho da verdade. A quarta e última característica nós podemos identificar no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, onde ele diz que os filhos de Deus são justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, ali, os discípulos de Cristo, ele reconhece que é pecador e que necessita da graça salvadora de Jesus. E a lição concluiu o nosso estudo dizendo assim: o sucesso na missão está em fazer esse tipo de discípulo. Nós possamos participar, estar inseridos na missão para nossa bênção, para o nosso crescimento e confiar em Deus o resultado. Que nós possamos nos empenhar em ser esse tipo de discípulo, que se mantém puro, ouve a voz do Espírito Santo, anda no caminho da verdade e recebe de Cristo a graça e a justificação. Nós iniciamos o estudo desta quinta-feira com a pergunta número 7, que trouxe a referência bíblica de Apocalipse, capítulo 21 e 22. E nesses textos, como nós lemos, nós vimos uma nova realidade que nós finalmente viveremos.
Nós temos falado aqui de missão, né, de levar o evangelho da salvação para todas as pessoas, e o objetivo disso tudo é viver nessa nova realidade com o nosso Salvador. E aqui a lição descreveu um pouco do que será essa nova terra. Né? Vai dizer que as primeiras coisas passaram, ou seja, a morte já não vai existir mais, né? O pecado não existirá, Satanás e a maldade finalmente será exterminada da face da terra. E nós habitaremos com o nosso Salvador Jesus Cristo, com as pessoas, nossos entes queridos que morreram em Cristo Jesus. Então será uma realidade maravilhosa. A lição ainda concluiu dizendo que a nova terra será povoada com pessoas de todas as etnias e línguas. E essa última consideração é o gancho que a lição usa para trazer para nós, no nosso estudo, um tema que foi bastante estudado ao longo desse trimestre. Nós estudamos sobre grupos de pessoas não alcançados, diversos grupos que precisam ainda ser alcançados pelo Evangelho. E a partir desse ponto, a lição começou a trabalhar a métrica que a igreja usa para definir se um grupo, uma localidade, um grupo de pessoas é considerado alcançado ou não alcançado. E nós vimos aqui que o grupo alcançado é aquele que tem números e recursos adequados para testemunhar efetivamente ao restante do grupo, sem necessidade de uma assistência externa. O que isso significa? É aquela localidade que pode ter uma igreja, que ela se desenvolve sozinha, tem pessoas que possam tocar o trabalho, que conseguem se desenvolver sem a necessidade de uma ajuda externa, sem necessidade que a igreja envie missionários de outros lugares, de outros países para apoiar. Nós vimos também que uma das características de um grupo alcançado é quando ele tem literatura, tem Bíblia na sua língua nativa e consegue ler, consegue estudar esse material na sua própria língua. E o contrário, o grupo não alcançado, é quando eles não preenchem, quando as pessoas, quando aquela comunidade não preenche essas características. Nós vimos também, finalizando já o estudo dessa quinta-feira, que cada igreja e cada associação deve fazer essa análise dentro do seu campo missionário, investigar se existem esses grupos. No Brasil, nós vimos que existem muitas pessoas vindo de outras regiões, vindo de outras localidades, de outros lugares, inclusive fora do Brasil, e que precisam estar inseridas nessa missão de Deus e que precisam também ser atendidas nessas condições descritas, ter literatura na sua língua, ter alguém que trabalhe com eles em seu próprio idioma, e isso é muito importante. E a lição nos trouxe esse chamado, essa responsabilidade. Eu, você, cada um de nós, como igreja, como paróquia, precisamos estar envolvidos nessa missão de atingir todos os grupos, porque a salvação de Jesus Cristo, ela é abrangente, ela alcança a todos os grupos. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.